Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para poder ler a palavra de Deus. Hoje um dia aí meio especial. Por quê? Porque estamos com saúde, estamos vivos. Então, graças a Deus, Deus nos está dando a oportunidade aqui de estar firmes e fortes para mais um dia da leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar aqui no livro de Jó. Nós vamos ler hoje do capítulo 29 até o capítulo 33. Só confirmar isso. 29 até o capítulo 33. E hoje nós temos muito que aprender aqui com a palavra de Deus. Só para a gente introduzir aqui um pouquinho antes, com as leituras que a gente vem fazendo aí dos outros capítulos, nós estamos vendo que Jó está ali debatendo um pouco, né, junto com os seus amigos, tentando provar a inocência dele, tentando provar que ele era um homem justo. A gente sabe aqui que Jó basicamente perdeu tudo aquilo ali que ele havia, tanto em questões de riqueza, quanto em questões dos seus próprios filhos. Os seus filhos vieram a morrer, então ele basicamente perdeu tudo aquilo que ele tinha ao seu redor ali. E ele começa a questionar até mesmo por que Deus estava fazendo aquilo com ele. Pois ele era um homem justo, era um homem íntegro, que buscava seguir os caminhos de Deus. Então, por muitas vezes, ele chega até a colocar Deus talvez até um pouco como culpado. E a gente vê que esse debate entre Jó e alguns outros amigos dele, que estavam ali ao redor dele, tentando mostrar para ele que não era bem assim e tudo mais, porém não estava adiantando muita coisa. Mas aqui vai entrar uma pessoa bem importante na vida de Jó. Vou ler aqui, não vou dar muito spoiler não, mas preste atenção porque hoje a palavra é muito bacana. Vamos aqui iniciar no capítulo 29. Jó continuou a dizer: Quem me dera voltar aos tempos de outrora, aos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e com a sua luz eu caminhava no meio das trevas. Pudesse eu reviver os dias do meu outono, quando Deus era íntimo na minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos me rodeavam. Nesse tempo, eu banhava os pés no leite e a rocha me dava rios de azeite. Quando eu me dirigia à porta da cidade e me sentava na praça, ao ver-me, os jovens se escondiam, os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Os chefes paravam de falar e tapavam a boca com a mão. Os políticos emudeciam e a língua deles ficava colada ao céu da boca. Todos os que ouviam me elogiavam e com os olhos me aprovavam, porque eu libertava o pobre que pedia socorro e o órfão indefeso. Eu recebia a bênção do moribundo e alegrava o coração da viúva. Eu vestia a justiça como túnica e o direito era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Eu era o pai dos pobres e me empenhava pela causa de um desconhecido. Eu quebrava o queixo do injusto e arrancava a presa dos dentes. Eu imaginava então: morrerei dentro do meu ninho e como a fênix multiplicarei os meus dias. As minhas raízes chegarão até a água e o orvalho pousará nos meus ramos. A minha honra sempre se renovará e o meu arco se reforçará em minha mão. Todos me ouviam com atenção e em silêncio esperavam meus conselhos. Depois eu falava, ninguém me replicava. As minhas palavras gotejavam sobre eles, que esperavam por elas como chuvisco, e as bebiam como chuva da primavera. Se eu brincava, não acreditavam, e não perdiam nenhuma expressão do meu rosto. Sentado como chefe, eu lhes indicava o caminho, como rei entronizado em meio à sua escolta. Eu os guiava, e eles se deixavam conduzir. Então aqui Jó tinha ali, segundo as palavras de Jó, né? Ele dizia que tinha uma vida que era digna de ter recompensa. Eu até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente do capítulo 29, que diz o seguinte: recordando a vida passada, Jó faz um verdadeiro retrato do justo, conforme o dogma da retribuição, protegido e íntimo de Deus, próspero, respeitado por todos, defensor dos pobres e marginalizados, conselheiro e líder
social. Dentro desse quadro, a expectativa seria de uma vida longa e feliz. Então Jó que basicamente está questionando, poxa, se eu era um homem tão justo, fazia essas coisas aqui, eu tinha a expectativa, né, de que a minha vida fosse mais feliz, de que a minha vida fosse mais fácil. E ele não está entendendo por que ele está passando por essa situação. Vamos continuar aqui no capítulo 30 para a gente poder entender essa história. Agora, porém, zombam de mim, pessoas mais jovens que eu, cujos pais eu não deixaria entre os cães do meu rebanho. Para que me serviriam os braços deles, sem forças como estavam, consumidos pela fome e miséria? Eles ruminavam as raízes do deserto em sombria e desolada solidão. Colhiam ervas amargas entre os arbustos, alimentando-se com raízes de plantas. Expulsos da sociedade a gritos, como se fossem ladrões, moravam em barrancos escarpados, em cavernas e grutas do rochedo. Rugindo entre as moitas, agachados debaixo dos espinheiros, gente vil, homens sem nome, expulsos do país. Pois bem, agora eu me tornei alvo de suas zombarias e tema de suas piadas. Eles me desprezam e se afastam, e até se atrevem a me cuspir no rosto. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam, olham se estou tranquilo e me preparam o caminho da destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. E rompem por uma larga brecha em avalanche, como tempestade. Os terrores caem sobre mim, a minha dignidade se dissipa como vento e a minha felicidade se desfaz como nuvem. Agora, quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. De noite, o mal penetra nos meus ossos, pois as chagas que me corroem não me deixam dormir. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica. Me atira no meio da lama e eu fico misturado com o pó e a cinza. Clamo para ti, e tu não me respondes. Eu insisto, e tu não te importas comigo. Olha para você ver que o debate que Jó até faz ali para Deus, como se Deus não se importasse com ele. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com o teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar o vento, sacudindo-me no furacão. Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Então a gente vê aqui que Jó, imerso ali no sofrimento, ele começa até mesmo a acusar a Deus por causa daquele sofrimento, colocando até Deus por um culpado daquele sofrimento que ele havia tendo na vida dele. Quem não estende os braços quando afunda? No desastre, quem não grita por socorro? Não chorei junto com o oprimido? Não tive compaixão do indigente? Eu esperava a felicidade, mas veio a desgraça. Eu esperava a luz, mas veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não se acalmam. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai, meus ossos queimam de febre. Minha cítara acompanha o luto e minha flauta acompanha o pranto. Só tomar uma água aqui, peraí. Vamos aqui agora para o capítulo 31. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos, jamais fixar o olhar nas jovens. E em troca, que sorte Deus me reserva lá no alto? Que herança o Todo-Poderoso me destina lá do céu? Será que a desgraça não é para o criminoso e o fracasso para o malfeitor? Por acaso Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Por acaso caminhei junto com a mentira? Será que os meus pés correram atrás da fraude?
Deus pode pesar-me na balança da justiça, e então reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu o capricho dos olhos e se qualquer mancha se apegou às minhas mãos, então que outro coma o que que outro coma o que semeei e arranque tudo o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher e se espiei pela porta do meu vizinho, que minha mulher gire o moinho para um estranho e que outros se deitem com ela. Isso de fato seria um escândalo, um crime digno de castigo. Seria um fogo que devora e consome, destruindo todos os meus bens. Então a gente vê que um protesto de Jó ali contra a integridade pessoal. De integridade pessoal, na verdade. Eu até destaquei aqui a explicação do capítulo 31, que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: Jó, ele apresenta aqui o seu protesto de inocência, confessando sua integridade pessoal. Ou seja, ali ele era um homem íntegro, né? Ele estava falando que ele era um homem íntegro e as suas ações eram de um homem íntegro. Ele não se desviou da justiça, nem mesmo em seu desejo mais íntimo. Então, desde o seu coração lá, Jó diz que bem no seu íntimo, aquele que só você e Deus conhecem, talvez não, mas com certeza Deus conhece o seu íntimo mais do que você mesmo, mas mesmo nesse íntimo, Jó diz que ele não quis perder a sua integridade no Senhor. Quanto a isso, pode até apresentar um desafio a Deus. Caso encontrasse alguma falta, Deus poderia despojá-lo de tudo. Versículo 13. Se violei o direito do meu empregado ou da minha empregada, quando moviam um processo contra mim, o que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando ele me interrogar? Quem me formou no ventre materno não formou também a eles? Foi o mesmo Deus que nos formou no seio materno. Por acaso neguei o que o fraco desejava, ou deixei a viúva consumir sem pranto? Comi sozinho o meu pedaço de pão, sem reparti-lo com o órfão? Desde a minha infância ele me criou como pai, e desde o seio materno me guiou. Por acaso vi um miserável sem roupa, e algum indigente sem cobertor, sem que suas costas me agradassem aquecidas com a lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão, quando eu tinha influência no tribunal, que o meu ombro se desprenda do corpo e o meu braço se quebre no cotovelo, porque o terror de Deus cairia sobre mim e eu não aguentaria diante da majestade dele. Por acaso coloquei a minha confiança no ouro ou a minha segurança no metal precioso? Por acaso me alegrei com as minhas grandes riquezas ou com a fortuna acumulada por minhas mãos? Por acaso, vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e lhes enviei um beijo com a mão? Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus do alto. Por acaso me alegrei com a desgraça do meu inimigo e exultei com a sua infelicidade? Ou permitir que a minha boca pecasse desejando com maldições a morte para ele? As pessoas da minha tenda disseram: quem não se fartou na mesa dele? O imigrante nunca teve que dormir na rua, porque eu abria minhas portas ao viajante. Não ocultei o meu delito, como fazem outros homens, nem escondi no peito a minha culpa, por temor dos comentários da multidão ou por temer o desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado e fechado dentro de casa. Então aqui Jó diz que ele serviu unicamente a Deus, que ele não serviu nenhuma outra riqueza, que ele não idolatrou nenhum astro, que ele serviu unicamente a Deus. Então ele se pergunta, poxa, por que um homem que serviu unicamente a Deus vive nessa situação? Vamos continuar aqui. Oxalá houvesse alguém para me escutar. Esta é a minha última palavra. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria a ele como um príncipe.
Se a minha terra gritou contra mim e os seus olhos choraram com ela, se eu comi o seu produto sem ter pago por ele, reduzindo a fome àqueles que a cultivaram, que nasçam espinhos ao invés de trigo e urtigas ao invés de cevada. Fim do protesto de Jó. Então aqui Jó se colocou ali na condição de não entender, de protestar por que ele estava passando por aquilo, se ele se considerava um homem justo, um homem íntegro. Até destacando aqui também a explicação aqui da última parte do capítulo 31, que diz o seguinte: seguro de sua justiça e integridade, Jó lança seu desafio. Deus responda e apresente a acusação para justificar todo o castigo que ele está vivendo. Certo de que Deus nada terá a acusar, Jó se imagina chegando até Deus como um príncipe, coroado com o atestado de sua inocência, passado pelo próprio Deus. Então olha para você ver que Jó se coloca aqui realmente como um homem íntegro, que não tem nenhuma acusação de que possa justificar aquele sofrimento que ele estava passando. Porém, cara, preste atenção agora nos capítulos 32 e 33, que eles vão nos explicar, vai até clarear, vou te dizer bem a verdade, que eu estava até também, pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, né? Eu estava até tentando entender também por que Jó estava passando por aquilo. E aqui vai entrar uma pessoa muito importante, que vai nos mostrar por que Jó estava passando por aquilo. Preste bem atenção para você ver no capítulo 32. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Vamos lá, capítulo 32. Os 3 homens não disseram mais nada a Jó, porque ele se considerava inocente. Todavia, Eliú, filho de Baraquel, natural de Buz, da família de Ram, ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ter razão contra Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, porque não acharam resposta e deixaram Deus em situação de culpado. Então aqui entra Eliú, uma intervenção ali de Eliú, e ele estava totalmente aqui indignado, cara, porque ele estava olhando para Jó, vendo Jó falar aquelas coisas, e ele percebeu, cara, ele ficou indignado, ele, poxa, como que um cara quer ter razão ali diante de Deus? E ele ficou indignado também com os amigos de Jó, aqueles outros rapazes, vou até olhar aqui o nome, se eu não me engano é Baldade, deixa eu só confirmar aqui, Baldade, isso, Sofar, e qual era o outro? Elifaz. Baldade, Sofar e Elifaz. Esses amigos de Jó que estavam ali tentando falar com ele, tentando mostrar para ele por que ele estava passando por aquilo. E Eliú também ficou indignado com eles porque eles não achavam a resposta por aqueles argumentos que Jó estava fazendo e até colocando ali Deus como o culpado de tudo aquilo que Jó estava sofrendo. Versículo 4. Eliú tinha ficado esperando enquanto eles falavam com Jó, porque eram mais velhos. Vendo, porém, que nenhum dos 3 tinha mais respostas, ficou indignado. Então Eliú, filho de Baraquel, natural de Buz, começou a falar: eu sou jovem e vocês são anciãos. Por isso eu estava intimidado e não me atrevi a expor a vocês o meu conhecimento. Eu fiquei pensando: que falem os anos e a idade madura ensine a sabedoria. Mas quem dá inteligência é um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso. Olha para você ver. Quem dá a inteligência, quem dá ali a sabedoria para o homem, não são os próprios homens, mas sim o sopro do Espírito Santo de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, aquele que vai guiar os seus passos e vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Então deixe-se seguir pelo esse sopro do Todo-Poderoso para que você ande nos caminhos certos, nos caminhos de inteligência, de sabedoria de Deus. Não é a idade avançada que dá sabedoria, nem é a velhice que produz o discernimento do que é justo. Olha para você ver aqui que Eliú fala. Ele nos mostra que não significa que uma pessoa mais experiente, uma pessoa talvez aí de mais idade, seja a pessoa mais saiba, a pessoa mais
sábia. Não significa que a pessoa aí que tem aí seus 50, seus 60, seus 70 anos, óbvio que pode ser sim também, tá? Mas não significa que todas as pessoas mais velhas têm a sabedoria de Deus. Talvez uma pessoa muito mais nova, cara, às vezes, não sei se você já passou por alguma experiência desse jeito, mas eu lembro que teve uma certa vez, eu sou catequista de Crisma, né? E teve uma moça, não vou aqui falar o nome dela, obviamente eu nem sei se esse vídeo vai chegar até ela, mas quem sabe. Talvez eu falando aqui, ela pode até se recordar. Uma moça muito jovem, cara, eu lembro que na época, e olha que eu nem sou um cara velho, né? Eu tinha aí os meus 22 anos e ela devia ter ali seus 16, 17 anos mais ou menos. E ela sempre, cara, é, sempre que a gente finalizava com o encontro, ela pedia para rezar, né? A gente sempre perguntava para os crismandos e ninguém queria, cara, ninguém queria rezar. E ela sempre se colocava ali à disposição. Então a gente percebe, cara, que talvez uma pessoa bem mais jovem, cara, é uma pessoa tão sábia, é uma pessoa tão inteligente. Então, o sinônimo de sabedoria não significa que somente as pessoas mais velhas são dignas da sabedoria. A gente tem que entender que a sabedoria é Deus, é seguir, é temer os caminhos do Senhor, é se afastar-se do mal, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Seguir os mandamentos do Pai. Isso de fato é a sabedoria. E, cara, tem muitas pessoas jovens que buscam seguir os caminhos de Deus e tem muitas pessoas com idade um pouco mais avançada que buscam seguir as suas próprias vontades, busca deixar os mandamentos de Deus, as vontades de Deus para trás. Então a gente percebe que a sabedoria não está ligado aí à questão de idade, de experiência, mas sim daqueles que buscam ser fiéis ao Senhor, aqueles que buscam seguir aos caminhos do Senhor. Então não deixe você jovem, você moça, você menina, você menino, talvez até criança, não deixe ninguém te desprezar, pois Deus dá sabedoria àqueles que são fiéis a Ele. Então não importa se você é novo, se você ainda é uma criança, se você é um adolescente, se você está na juventude, não deixe ninguém te desprezar. Pois se você seguir, se você for fiel aos mandamentos de Deus, pode ter certeza, cara, que Ele vai guiar os teus passos e você vai se tornar um homem sábio, uma mulher sábia. Então, seja jovem, mas seja um jovem de exemplo, um jovem que segue os caminhos do Senhor. Por isso, peço que vocês me escutem, e eu também vou mostrar o que sei. Enquanto vocês falavam, eu esperei, e enquanto conversavam, prestei atenção nos argumentos de vocês. Contudo, por mais que eu prestasse atenção, percebi que nenhum de vocês conseguiu refutar Jó e responder aos argumentos dele. Não digam que encontram uma sabedoria que, além de Deus, ninguém pode refutar. Jó ainda não... Eita! Isto. Jó ainda não discutiu comigo, e eu não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Aí estão eles, desconcertados, e nada respondem porque lhes faltam argumentos. Será que devo ficar esperando, já que eles não falam mais e não sabem o que responder? Pois bem, quero tomar parte na discussão. Também eu vou mostrar o que sei, porque tenho muitas coisas a dizer e elas me pressionam por dentro. Minhas entranhas estão como barris novos, que o vinho arrebenta ao fermentar. Vou falar e me desafogar, abrindo os lábios para responder. Não vou tomar partido, nem bajular ninguém, porque não sei bajular e porque o meu Criador me eliminaria. Então Eliú aqui, ele não vai passar a mão na cabeça de Jó, ele vai falar ali a verdade, aquela verdade de que Deus está colocando ali no coração dele, está ali espremido para que ele possa falar, então ele não vai passar a mão na cabeça de Jó. Ele esperou que o momento certo para poder falar daquilo que estava lhe incomodando no seu íntimo. Capítulo 33. E agora, Jó, ouça as minhas palavras. Preste atenção ao que vou dizer. Vou abrir a minha boca e a minha língua formará palavras com o céu da boca. Falo de coração sincero
e os meus lábios falarão claramente. Foi o sopro de Deus que me criou, o alento do Todo-Poderoso me deu vida. Olha para você ver, quem nos deu a vida foi o sopro do Todo-Poderoso, aquele que é dono, que é o Criador de todas as coisas. É esse que com o seu sopro sagrado, nos deu a vida. Então vamos glorificar, vamos honrar, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, pois se Ele nos deu a vida, significa que Ele nos ama muito. Então vamos amar a Deus da mesma forma, da mesma maneira. Se você puder, responda-me. Prepara-se e argumente contra mim. Veja, diante de Deus eu sou igual a você. Também eu fui tirado do barro. Não tenha medo de mim, pois a minha autoridade não o inibirá. Você disse e repetiu aos meus ouvidos, e ainda escuto o som de suas palavras. Eu sou puro e não tenho culpa. Sou inocente e não cometi nenhum pecado. Deus, porém, inventa pretextos contra mim e me trata como inimigo. Ele coloca meus pés no cepo e vigia todos os meus passos. Nisso eu digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que o homem. Olha para você ver. Jó se achando ali que era um homem justo, que era um homem íntegro, e ele não merecia passar por aquelas dificuldades, ele se coloca ali até numa posição de, tipo assim, de questionar a Deus por que estamos passando por essas dificuldades. Nos colocando até, às vezes, como exemplo, por muitas vezes a gente pode até se perguntar, tipo assim, poxa, eu faço tudo certo, cara. Eu faço, tipo assim, eu busco ir à missa todos os domingos, eu busco ler a Bíblia todos os dias, eu busco fazer as minhas orações todos os dias e parece que nada dá certo, cara. O que é que está acontecendo na minha vida? Você tem que entender uma coisa. Deus, ele é muito maior do que o homem. Assim como diz a palavra, nisso eu digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que o homem. Então nós não temos razão diante de Deus, pode ter certeza que talvez aquele problema, aquela dificuldade que você está passando é porque Deus tem algo muito maior na sua vida. E em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins, dê graças a Deus, pois pode ter certeza que se você estiver sendo fiel, continuar firme no propósito, continuar firme na presença de Deus, pode ter certeza que Ele vai guiar os teus passos e vai te colocar no tempo certo, no tempo dele, para você colher os frutos que Ele está plantando na sua vida. Então, siga firme, não questione a Deus, confie em Deus, pois nós não temos razão, nós não temos as nossas convicções verdadeiras, elas não valem de nada, pois Deus ele está guiando os nossos passos. Por isso a importância de se manter fiel sempre no caminho de Deus. Mesmo diante de problemas e de dificuldades, permaneça-se fiel a Deus, pois Ele é quem vai guiar os teus passos e vai te colocar no caminho certo. Como você se atreve a levantar um processo contra ele, dizendo que ele não responde a nenhuma de suas acusações? Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. Muitas vezes questionamos, poxa, por que eu peço tanto a Deus e Ele não me dá nenhuma resposta, Ele não me dá nenhum retorno? Por quê, cara? Porque se eu falo assim, Deus me dê uma ajuda, Deus me fala o que eu devo fazer. E vou te dizer, cara, que Deus, assim como eu falo na palavra, Ele pode falar de vários modos, Ele pode falar aí através de sonhos, ele pode falar, ele pode usar outras pessoas como instrumentos na sua vida para que você possa ali enxergar Deus falando com você, até mesmo no sofrimento. Às vezes nós estamos ali num sofrimento e Deus está usando daquilo ali para que você tenha um entendimento, para que você tenha uma sabedoria, para que você crie até uma casca ali, para que você se torne mais forte. E é aí que Deus está falando com você. Mas assim como diz a palavra, mas as pessoas não prestam atenção. As pessoas não entendem, cara, não prestam atenção de que aquilo ali pode ser Deus que esteja falando com você. Então peça sempre, sempre, mais do que Deus falar com você, peça para que Deus te dê sabedoria, a sabedoria santa para entender tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Para que você também tenha paciência, para que você tenha calma e seguir firme nos projetos de Deus. Então peça para que Deus, além de te mostrar, além de falar com você o que deve ser feito para que Ele te coloque no caminho certo,
te dê sabedoria e paciência e muita fé para seguir nos caminhos do Senhor. Ele fala em sonhos ou em visões noturnas, justamente o que a gente acabou de falar, quando o torpor cair sobre o homem adormecido no leito. Então ele abre o ouvido do ser humano, segredando-lhe suas advertências, para afastar o homem do mal e evitar que se encha de orgulho. Dessa forma, ele impede que o homem desça ao túmulo e cruze a fronteira da morte. Às vezes, Deus corrige o homem também com o sofrimento, na cama, quando o corpo treme sem parar e a pessoa recusa comer com nojo até do seu próprio alimento. Com nojo até do seu alimento preferido. Quando a pessoa emagrece a olhos vistos e os seus ossos começam a aparecer. Então, ele se aproxima do túmulo e sua vida é entregue à morada dos mortos. Contudo, se a pessoa encontra um anjo favorável, um intercessor, entre outros 1000, que lhe mostre o seu dever, que tenha compaixão dele e diga a Deus: livra-o de baixar à sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Então o seu corpo de novo se tornará jovem, e ele voltará a dias de sua mocidade. Então suplicará a Deus que o atenderá. Deus lhe mostrará alegremente a sua face, fazendo com que o homem se torne justo. Esse homem cantará então diante dos outros, dizendo: eu tinha pecado e violado o direito. Deus, porém, não me castigou como eu merecia. Livrou-me de cair na sepultura e agora a minha vida pode contemplar a luz. Veja, Deus faz tudo isso 2 e até 3 vezes em favor do homem. Olha para você ver, Deus sempre permanecendo ali do homem. E aí, Deus vai ali fazendo com o homem ali várias e várias vezes. Nós que somos fracos e falhos para não entender que Deus está ali nos tirando do caminho ruim, a fim de tirá-lo vivo do túmulo e iluminá-lo com a luz da vida. Preste atenção, Jó. Escute-me. Fique em silêncio enquanto eu falo. Se você tem algo a dizer, me responda. Pode falar. Estou disposto a dar-lhe razão. Se você não tem nada para falar, então escute-me. Cale-se e eu lhe ensinarei a sabedoria. Assim a gente finaliza com a leitura de hoje, mas até trazendo aqui um pouco da explicação do capítulo 33, né? Isso. Que diz o seguinte pra gente. Jó havia dito que Deus não respondia ao seu apelo. Eliú mostra que Deus sempre responde. O problema é que as pessoas não percebem, não entendem ou até recusam o que Deus fala. Segundo Eliú, Deus fala ao homem através de sonhos, visões e, por fim, através do sofrimento. Ele se comunica com o homem a fim de afastá-lo do mal, do orgulho e da morte. O homem só precisa encontrar um anjo mediador que interceda por ele e lhe salve a vida. Então virá a conversão na qual Deus torna justo o homem. Então Deus está falando com a gente de várias e várias maneiras, de várias formas. Eu espero que nós possamos ter sabedoria, possamos ter entendimento, ter muita fé em Deus para entender tudo aquilo que Ele está falando na nossa vida. Vamos pedir todos os dias para que Ele aumente a nossa fé, para poder seguir no caminho dEle, para poder ser fiel a Ele, para poder amar a Ele e para poder entender tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida, os propósitos que Ele quer que nós vivamos na nossa vida, tá? Então peça hoje, nesse momento, peça para que Deus aumente a sua fé, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Amanhã estamos aqui de volta. E é isso aí. Tamo junto. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.